livro de Jazar, o livro dos justos. Capítulo 7. As gerações de Noé. As peças de vestuário de pele fez para Adão roubados por An, e eles descem para o poderoso caçador Nimrod, que se torna o rei de toda a terra. O nascimento de Abrão. E estes são os nomes dos filhos de Noé: Cã e Jafé. Shem, e as crianças nasceram com eles depois da enchente, pois eles haviam tomado esposas antes do dilúvio. Estes são os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras, 7 filhos. E os filhos de Gomer foram Askenaz, Repat e Tegarma. E os filhos de Magog foram Elishanath e Lubal. E os filhos de Madai foram Ashon, Zelo, Shezone e Lot. E os filhos de Javã foram Eliseu, Tarsis, Quitim e Dodoni. E os filhos de Tubal foram Aripim, Quezed e Tari. E os filhos de Meseque foram Dedom, Zaron e Shebastne. E os filhos de Tiras foram Benib, Gera, Lupirion e Gilaque. Estes são os filhos de Jafé segundo as suas famílias, e seus números naqueles dias eram cerca de 460 homens. E estes são os filhos de Cão: Cuxi, Migdvaim, Put e Canaã. 4 filhos, e os filhos de Cuxi foram Segá, Avilá, Sabitá, Rama e Satecha. E os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. E os filhos de Migdvaim foram Lud, Anu e Patros, e Xesloc Shaptor. E os filhos de Put eram Jebu, Adã, Benai e Adã. E os filhos de Canaã foram Sidom, Et, Amori, Gedgash, Ivi, Arquei, Seni, Arodiz e Modi e Chamoqui. Estes são os filhos de Cão segundo as suas famílias, e seus números naqueles dias eram os homens cerca de 730. E estes são os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. 5 filhos, e os filhos de Elão foram Xuxã, Machu e Armon. E os filhos de Achar foram Miros e Moquio. E os filhos de Arfaxade foram Shelash, Anar e Ashcol. E os filhos de Lud foram Petor e Bizaion. E os filhos de Arão foram Uz, Shu, Reunir e Mash. Estes são os filhos de Sem segundo as suas famílias, e seus números naqueles dias eram cerca de 300 homens. 15. Estas são as gerações de Sem: Arfaxade gerou Shem, e gerou a Arfaxade Shelash, e gerou a Eber. Shelash e Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porque nos seus dias os filhos dos homens estavam divididos, e nos últimos dias, a terra foi dividida. E o nome do segundo foi Joctã, o que significa que no seu dia a vida dos filhos dos homens foram diminuídos, e diminuiu. Estes são os filhos de Joctã: Almodá, Shelaf, Shezarmovet, Ierash, Aduron, Ozel, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes são os filhos de Joctã. E gerou a Peleg seu irmão Ene, e Ene gerou a Serug, e gerou a Serug Naor, e Naor gerou Terá, e Terá tinha 38 anos de idade, e que gerou a Naor e Arã. E Cuxi, filho de Cã, filho de Noé, tomou uma mulher naqueles dias em sua velhice, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Nimrod, dizendo: naquela época os filhos dos homens novamente começaram a se rebelar, transgridem contra Deus, e que a criança cresceu, e seu pai o amava muito, pois ele era o filho de sua velhice. E as vestes de pele que Deus fez para Adão e sua esposa, quando eles saíram do jardim, foram dadas à Etiópia. Para depois da morte de Adão e sua esposa, as vestes foram dadas a Enosh, filho de Jared, e quando Enoque foi arrebatado para Deus, deu-lhes a Matusalém, seu filho. E com a morte de Matusalém, Noé levou e trouxe a arca, e foram com ele até que ele saiu da arca. E em sua saída An roubou as roupas de Noé, seu pai, e ele pegou e escondeu-os de seus irmãos. E quando An gerou seu primogênito Cuxi, deu-lhe as vestes em segredo, e eles estavam com Cuxi muitos dias. E Cuxi também esconderam-os de seus filhos e irmãos, e quando Cuxi Nimrod tinha gerado, deu seu amor por ele, e Nimrod cresceram, e quando tinha 20 anos, ele colocou as peças de vestuário. Nimrod se tornou forte quando ele colocou as vestes, e Deus lhe deu poder e força, e ele era um caçador poderoso na terra. Sim, ele era um grande caçador no campo, e ele caça os animais e edificou altares, e ele ofereceu-lhes o animal diante do Senhor. Nimrod se fortaleceu, e ele se levantou de entre os seus irmãos, e ele lutou nas batalhas de seus irmãos contra todos os seus inimigos ao redor. E o Senhor entregou todos os inimigos de seus irmãos em suas mãos, e Deus o fez prosperar ao longo do tempo em suas batalhas, e reinou sobre a terra. Por isso se tornou corrente naqueles dias, quando um homem introduziu diante daqueles que ele tinha treinado para a batalha, ele dizia-lhes:
Assim como Deus fez a Nimrod, que era um caçador poderoso na terra, e que sucedeu nas batalhas, que prevaleceu sobre seus irmãos, que os livrou das mãos de seus inimigos, para que Deus possa fortalecer-nos e livrar-nos neste dia. E quando Nimrod tinha 40 anos, na época havia uma guerra entre seus irmãos e os filhos de Jafé, a fim de que eles estavam em poder de seus inimigos. Nimrod saiu na época, e reuniu todos os filhos de Cush e suas famílias, cerca de 460 homens, e contratou também de alguns de seus amigos e conhecidos sobre 80 homens, e se deu-lhes o salário, e foi com eles à peleja. E quando ele estava na estrada, Nimrod fortaleceu o coração das pessoas que foram com ele. E ele lhes disse: não temais, nem se assuste, pois todos os nossos inimigos serão entregues em nossas mãos, e você pode fazer com eles quando quiser. E todos os homens que entraram foram cerca de 500, e eles lutaram contra seus inimigos, e os destruíram, e os sujeitou, e Nimrod colocado oficiais de pé sobre eles em seus respectivos lugares. E ele teve alguns de seus filhos como segurança, e todos eles eram servos de Nimrod de seus irmãos, e Nimrod todas as pessoas que estavam com ele voltou para casa. E quando Nimrod tinha alegria voltou da batalha, após ter conquistado seus inimigos, todos os seus irmãos, juntamente com aqueles que o conheciam antes, montado para o fazer rei sobre eles, e eles colocaram a coroa régia sobre a sua cabeça. E pôs sobre os seus súditos e os povos, príncipes, juízes e governantes, como é costume entre os reis. E ele colocou o filho de Tera Naor o príncipe do seu exército, e ele digna dele, e ele voou acima de todos os com o desejo do seu coração, após ter conquistado todos os seus inimigos ao redor. Ele aconselhou com seus conselheiros para construir uma cidade para o seu palácio, e assim eles fizeram. E eles encontraram uma frente grande e vale a leste, e eles construíram uma cidade grande e extensa, e Nimrod chamou o nome da cidade que ele construiu Sinar, para que o Senhor havia abalado com veemência seus inimigos e os destruiu. Nimrod habitavam em Sinar, e reinou de forma segura, e ele lutou com seus inimigos e ele subjugado, e ele prosperou em todas as suas batalhas, e o seu reino se tornou muito grande. E todas as nações e línguas ouvido falar de sua fama, e reuniram-se a ele, e se inclinaram para a terra, e trouxeram-lhe oferendas, e tornou-se seu senhor e rei, e todos eles moravam com ele na cidade de Sinar. E Nimrod reinaram na terra de todos os filhos de Noé, e eles estavam todos sob seu poder e conselhos. E toda a terra tinha união, mas Nimrod não ir pelos caminhos do Senhor. Ele foi mais perverso do que todos os homens que foram antes dele, desde os dias do dilúvio até aqueles dias. E ele fez deuses de madeira e pedra, e ele inclinou-se para eles, e ele se rebelou contra o Senhor, e ensinou todos os seus súditos e os povos da terra os seus caminhos perversos. E Mardom seu filho era mais perverso do que o seu pai. E todo aquele que ouviu dos atos de Mardom filho de Nimrod diria, que lhe digam respeito, desde os ímpios diante anda mal. E por isso tornou-se um provérbio em toda a terra, dizendo: desde o anda mal diante maldade, e ele era o atual nas palavras dos homens de que o tempo para isso. Terá, filho de Naor, príncipe do exército do Nimrod, foi naqueles dias muito grande aos olhos do rei e seus súditos. O rei e os príncipes o amava, e ele voou muito alto. E tomou Terá a mulher, e seu nome era Antelo a filha de Cornebo, e a mulher de Terá concebeu e lhe deu um filho naqueles dias. Terá tinha 70 anos de idade, quando gerou a ele, e Terá chamou o nome de seu filho, que nasceu com ele, a Abrão, pois o rei havia ressuscitado naqueles dias, e digna-lo acima de todos os seus príncipes que estavam com ele. Livro de Jazar referenciado em Josué e Samuel II. Traduzido fielmente, em 1840, a partir do original em hebraico-inglês. Uma reimpressão fotolitográfica da edição precisa publicada por J. H. Parrico. Salt Lake City, 1887.